E aí tá na tela os 7 primeiros colocados, né, os times que têm maior probabilidade de acesso, a pontuação de cada um, o aproveitamento de cada um, a projeção ajustada de cada um, o que precisam para chegar aos 63 pontos, o aproveitamento em casa, o aproveitamento fora e a tabela. Tá? A primeira pergunta que eu faço é observando Santos Sport. Tá? A disputa pelo título acompanha a disputa pelo acesso. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Eu sou da linha que eu não consigo colocar a disputa pelo título o carro na frente dos bois, mas eu acho que eles andam lado a lado. Tá? Como é que vocês avaliam o momento? A gente já falou do Santos, conturbado, o Sport, apesar da derrota para o Operário, conseguiu, no jogo seguinte, lamber as feridas. Como é que vocês analisam essa reta final, os jogos que cada um tem, 3 em casa, 3 fora, o Sport sendo o melhor visitante do campeonato, se tornou o melhor visitante do campeonato e até abriu diferença, porque o Novo Horizontino perdeu, né? E perdeu para o próprio Sport, inclusive. Como é que vocês avaliam essa disputa do Sport contra o Santos, a tabela, tá? A gente recebeu até uma mensagem no Twitter, vou até ver se eu encontro, dizendo que aquele número explicando aquele número da UFMG, e aquele número é porque eles consideram a tabela do esporte mais fácil. A dificuldade de tabela do esporte, eles consideram 55,31 e a do Santos 56,50. No olhômetro, o que é que vocês acham? Eu acho que a tabela do esporte é um pouco melhor. Porque tem um confronto direto dentro de casa. Dentro de casa, isso. Mas basicamente por isso. É um pouco melhor. Porque, e aí, se a gente pegar antes do confronto entre eles, assim, a impressão que dá. Assim, o Sport tem. Claro, a gente viu o que aconteceu contra o Operário, mas o Sport tem 2 jogos em casa para fazer 6 pontos, certo? Isso é só que eles são distantes, né? Eu acho que isso é bom pro Santos. O Santos vai ser dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora. O Sport, ele sai 2 jogos. E nisso o Santos vai estar intercalando o jogo na Vila. Então, ou o Sport se mantém forte fora de casa, ou ele fica para trás. Eu acho, por exemplo, quando tiver o jogo do Guarani, a tabela do Sport vai ser assim: 3 dos próximos 4 jogos vão ser fora de casa. Isso não é legal, não. E o Santos não sai, né, do estado, vai só para Itu no jogo fora. Não, pô. Não, vai para Curitiba. Vai para Curitiba, pô. Não, pô, nessa sequência aí. Quando ele sim, foi para Curitiba, o Sport já voltou para casa. Tô sim, dizendo nesse recorte que a Cássio falou. Sim. Mas é como você mencionou. Eu acho que ninguém nesse momento está pensando em título, ninguém mesmo. E quando o pessoal bater ali 62, 63, aí beleza. Aí vamos buscar agora a taça. Mas no momento ninguém tá. Essa rodada do meio de semana, ninguém tá tranquilo não nesse momento. Eu acho que Cássio tá pensando em título. Se o Sport vencer o Guarani e o Santos não ganhar do Ceará, eu não consigo achar. É por isso que eu tô pensando em título, né? Nesse ponto, não, Fred. A minha frase é assim, eu termino indo por outra linha. Como é que as pessoas vão ignorar que o time virou líder? Se o time virar líder? Como se fosse a coisa. Não virou líder, não, pô. Assim, tá, não sei o quê. Virou líder, porra. Faltando 5 rodadas. Como é que isso não vai ser? Como é que isso vai ser uma coisa que não vai ser trabalhada? Que a torcida vai querer a manutenção daquilo, que os jogadores vão olhar a possibilidade daquilo. Então, eu acho assim que se essa rodada. O Santos, na verdade, é favorito contra o Ceará. Eu só coloquei o cenário no qual o Sport assumiria a liderança. Que seria vencendo o Guarani. Até porque se empatar, o Novo Horizontino talvez vença o Avaí, não adianta. Mas assim, se o Sport vencer e o Santos não ganhar, não consigo achar que iam tratar por baixo algo que não é por baixo. Eu acho que a campanha ganharia outra assim, porra, depois de 30, não sei quantas rodadas, o time foi crescendo e virou líder. Eu acho que isso muda a campanha. Então não é questão de estar querendo o título, é questão que se você alcançar essa liderança, por exemplo, o Santos fica ali trocando liderança com o Novo Horizontino e tal, aí de repente o Sport, faltando 5 rodadas, assume a liderança.
Eu acho que isso mudaria o ambiente, transformaria o ambiente, haveria um desejo de querer a manutenção daqui, de conquistar aquilo. Eu acho que mudaria assim. Eu não vejo motivo para não querer. Veja, se só subir, tá ótimo, meu irmão. Inclusive, depois desses anos de segunda divisão, subir tá ótimo. Mas se aparecer a oportunidade, e a oportunidade parece que está aparecendo, eu não consigo ficar com esse negócio de fingir que não está acontecendo o que está acontecendo. É um pouco até do que a gente falava do Fortaleza. O Fortaleza vai fingir que não está brigando pelo título. É a mesma coisa do Sport aqui, vai fingir que não está brigando pelo título. Não, eu acho que o Sport briga pelo título. Porém, então, eu, Fred, não consigo fazer conta para isso. Minhas contas seguem todas de distanciamento do quinto. Mas, Cauê, traz tua visão, por favor. Passa por aí também, Fred. Agora, eu acho que, por exemplo, se o resultado do Sport for positivo e o Santos não cumprir o papel dele, o Sport já vai para esse jogo com o América Mineiro olhando de uma maneira diferente. Talvez já não olhe mais o empate como um ponto a se buscar, mas já olha a vitória como algo objetivo de título. Talvez seja até importante para o Sport nesse sentido. Cauê, eu acho que você tocou no ponto central, Cássio. Eu vou dizer que vai atrapalhar. Se o Sport virar líder, vai atrapalhar. Não, longe disso. Disso. Não. Eu acho que vira a chave da ambição. Eu vou deixar o Cauê concluir para voltar para esse ponto-chave, mas eu marco aqui. Pode seguir, Cauê, com a linha de raciocínio. Mas eu acho que é justamente o ponto-chave da ambição que o Sport vai ter. Porque até moralmente, você estando na frente do Santos a 2 pontos ou a 3, você vai para esse jogo com o América Mineiro já com essa vantagem e sendo o principal postulante ao título, vendo o Santos mais uma vez sangrando, não sabendo nem como vai estar Carille, porque seria um tropeço do Santos, novamente dentro da Vila Belmiro, e o Sport com essa virada de chave de que, primeiro, segue no aproveitamento alto, numa ascensão, e agora sim, muito perto já do acesso em termos de pontuação, porque aí estaria, vamos dizer, a 4, 5 pontos. Então dá para você virar a chave, dá para você começar a olhar esse jogo e arriscar um pouco mais, não ir apenas pelo um ponto. E aí sim, você passar esse jogo do América Mineiro e ir para os 4 jogos finais e o Sport na frente, eu acho que aí se torna um grande favorito mesmo. Sobretudo porque teria essa vantagem na pontuação e teria o poder da decisão em casa contra o Santos. Ok, isso aí eu concordo 100%, tá? Mas o ponto que eu trago é, o Sport hoje tem a mesma pontuação do Santos. Para brigar pelo título, se o Sport ficar 2 pontos atrás do Santos na última rodada, o Sport precisaria... 3 provavelmente tá fora, por causa devido ao saldo. Mas 2 ele tem jogo. 2 ele precisaria vencer, o Santos jogaria pelo empate na última rodada. Então, assim, é óbvio que o Sport briga pelo título com o Santos. E deve brigar até o fim. Da lógica. Mas esse ponto que Cauê trouxe foi muito fácil. O Santos empata com o Ceará. O Sport ganha do Guarani. É claro que muda o comportamento do time no jogo contra o América. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, Cauê. Mas a pergunta que eu faço, Cássio, eu começo por você, que eu acho a pergunta mais difícil é: os dois ganharam. Sport 59 a 59. Tá? No momento que os dois ganharam, o acesso ficou muito perto para os dois. Porque se isso acontecer, eles têm pelo menos 7 pontos de vantagem. Podendo até ser 8 se Vila Nova e América não vencerem. Exatamente. Então, ou seja, 7 pontos significa 2 rodadas com garantia absoluta e faltando 5. Ou seja, 2 de 5 é um pé e meio. 7 ou 8 pontos, né? Exatamente. E para times que são péssimos no critério de desempate, diferente do Ceará, que é bom no critério de desempate, né? Sim. Então, Cássio, contra o América, administra o pontinho que precisa, porque os Sport precisa de 2 vitórias de empate. Bota na tela, enquanto o Fred está falando, o superchat de Guilherme Barbosa, que eu vou responder a partir disso. Ou já vai para vitória ou empate contra o América. Mas deixa eu ter o superchat na tela aqui. É trabalhável, pode jogar, Márcio.
Essa é no viés do esporte, essa mensagem. Santos e Ceará é a rara ocasião que o que der é bom para o esporte. Pronto. Eu estou chegando nesse limite. Veja, se o empate é o melhor resultado, beleza. Se o Ceará ganhou, vencer, vai a 54, ficaria... E a gente está considerando o cenário do esporte ganhar do Guarani, porque se o esporte não ganhar do Guarani e o Ceará ganhar, aí é um aperto. Mas a gente está falando assim, se o esporte vencer, conseguir exercer o mando de campo mais uma vez e vencer o Guarani, e na 59, continuaria com 5 pontos sobre o Ceará. E abriria 3 sobre o Santos. Então, seria ruim a médio, talvez ali, porque vai jogar fora, o Ceará jogaria em casa, poderia se aproximar, mas abriria 3 pontos do Santos. E no caso, e se o Santos vencer, é o que a gente acabou de falar. Então, na verdade, a gente está discutindo num cenário no qual, se o esporte vencer, qualquer resultado, em algum momento, a gente vai dizer, ó, foi ruim por isso, mas foi ótimo por isso. Porque qualquer que seja, se o esporte vencer o Guarani, qualquer resultado na Vila Belmiro, você consegue enxergar um caminho onde foi muito bom aquele resultado. Não existe o resultado que acabou a campanha com isso aqui, prejudicou muito, você consegue enxergar as 3 frentes. O empate, sem dúvida, mas até se o Ceará vencer o jogo. Indo para frente agora, e quando o Fred... jogando para frente nessa disputa, Fred, só para amarrar a pergunta, para não ter dúvida, é que os dois ganharam. Sim. Certo. O Sport trabalha o empate contra o América como um bom resultado. Tipo, aquele mesmo exemplo que você deu, tá, Cássio? Aí tudo junto. Aí tem que Cássio, esperar, por exemplo, o mesmo exemplo que você deu para Fortaleza e Palmeiras. 30 do segundo tempo. Tá? 30 do segundo tempo. Tem uma diferença aí. Ali é o confronto direto contra o time. Certo, mas eu só tô dando não, eu só tô dizendo assim. O que é que eu considero escolher? Não é com 1 minuto de jogo. Continuaria bom. Tempo. Inclusive, para a disputa pelo título, continuaria bom o empate. Porque o Santos vai estar jogando contra o Ituano, provavelmente vai vencer, o Ituano está muito mal. E o empate com o América Mineiro, em qualquer circunstância, mesmo você pressionado, vai ser bom o empate lá. Agora, para esse jogo, é preciso saber como vai estar o América Mineiro, porque o América Mineiro vai ter o Operário fora de casa, pode ser o América jogando solto uma cartada, desesperado, precisa ver como vai ser esse jogo também. Mas, se os dois vencerem, vou para 59 a 59, o Sport tem que jogar para pontuar em Minas Gerais. Porque se ele pontuar em Minas Gerais, é só da seguinte lógica. Se o Santos vencer todos os jogos, ele é campeão. Mas isso não aconteceu até agora. Em algum momento ele vai empatar, vai ter um jogo difícil contra o Coritiba, vai ter o próprio jogo contra o Sport na outra rodada. A questão seria observar o Santos ter, no máximo, 2 pontos, nesse cenário que a gente está debatendo aqui. O Sport nem subiu. A gente está falando aqui no corte, no qual, galera, se um vencer, outro vencer. Tá? Ninguém subiu ainda não. Mas a matemática é muito simples nesse caso. O Santos tem que ter, no máximo, 2 pontos no Sport. 3 eu acho que o Santos leva, porque teria que ser um 4-0, um 5-0, teria que tirar um saldo muito grande, isso não rola. Mas 2 pontos para você ultrapassar, rola. E nisso, na conta que eu já fiz, é empatando com o América Mineiro. Eu não acho que o Sport precisará vencer o América Mineiro se quiser ser campeão. A conta não pode ser essa. Agora, ele vai estar obrigado a ganhar da Chapecoense. Vai estar obrigado a, talvez na penúltima rodada, fazer um grande jogo contra a Ponte Preta, que é mais fácil do que fazer um grande jogo contra o América Mineiro. Como ficou claro que foi mais fácil fazer um jogo contra o Botafogo do que contra o Operário. Então, eu não me impressionaria não, Fred, assim, nesse cenário não. Eu continuaria jogando pelo empate, porque isso não tiraria do alcance de uma possível disputa pelo título na última rodada. Cauê, você já trouxe isso, né? 59 a 59. Você trouxe se o Sport tivesse colocado 59 a 57. 59 a 59. O jogo com o América Mineiro, né? O empate é válido. Mas dá brecha para... Mas eu buscaria a vitória. Eu iria dá pela brecha para ambição. Não, você pode tentar a vitória porque dá para vencer, mas o empate... Exato. E agora o América Mineiro lá é forte. Não farrapa tanto. É um jogo difícil. Mas depende muito do que o Cássio falou. Depende muito do jogo do Operário antes. Na minha conta, Operário, o Sport empataria com o Operário e América. Numericamente, seria possível para o América Mineiro chegar. Entendeu? Por mais que fosse difícil. Então, na cabeça deles... Mas com Lisca... Ainda vai... Com o Lisca, o fator emocional muda muito, né? Já fica um pouquinho mais tenso. Lisca mas pro lado de Lisca também, né? Sim. Não, eu falei isso. É justamente isso. Se perde do Operário... Do lado de Lisca, não, se perde do Operário...
Se já Eu acho começa que- uma implosão interna, né? Você está Eu dizendo acho. isso. Sim, só para eu acabei atrapalhando, desculpa, mas só para quando eu disse na minha conta a empate com o América Operário, considerando que o Santos perca do Coritiba. Se o Santos perder do Coritiba, o Sport pode ir para esses 2 jogos fora de casa e voltar com 2 pontos e continuaria ali. Esse jogo do Santos com o Curitiba, por mais que o Curitiba já esteja morto, Não tá mas não sei tanto se o mais, né? Curitiba. Talvez não esteja. Veja, não sei se vai estar morto na antepenúltima rodada, não, viu? E por mais acho que esteja, talvez não seja ainda o momento do Curitiba, por exemplo. Já está zerando elenco para 2025. Talvez ainda vá para o último jogo aí com a turma no tesão de fazer algum estrago. Porque tem isso. Os jogadores também querem fazer. Quando pega um Curitiba, um Santos da vida, quer fazer graça para se mostrar para o mercado. Porque sabe que é jogo que é televisionado muitas vezes. O jogo da Sport TV para todo mundo, de alguma maneira. Então, um jogo que atrai as atenções do mercado. E numa reta final, o cara mostrar um bom jogo, o cara pode se credenciar para ter um contrato no próximo ano em outro time. Por mais que o Curitiba hoje esteja no cenário de SAF e de poder reter alguns jogadores de alguma maneira. Mas o cara quer jogar uma Série A. Então, não é um jogo que eu acredito seja um pato morto, por mais que o Curitiba já não tenha chances matemáticas quando chegar nessa penúltima rodada aí. Mas vamos então agora voltar um passinho atrás, né? E analisando a tabela do Santos, tá? O Santos tem projeção final de 66,5, tá? Isso aí vai ser natural, porque a projeção ajustada com os times tendo a mesma quantidade de jogos é basicamente a mesma, tá? O Santos precisa de 2 vitórias e um empate. Há risco, olhando essa tabela, a crise do Santos não conseguir esses 63 pontos. Vocês conseguem enxergar um cenário aí que deixaria o Santos sob ameaça? Se perder para o Ceará, Se fizer um ponto nos 2 próximos Um jogos. ponto nos 2 próximos jogos, né? e aí o Curitiba se torna um joguinho chato, o Sport também. E aí, teoricamente, essas 2 colheitas, ainda sendo uma delas o CRB desesperado, possivelmente. Aí é que mora o perigo. Esse Ituanozinho aí, pô, na vida. E fora de casa mesmo, ajuda demais pro Santos. Ajuda demais a vida pro Santos. Vai arrumar essa vitória aí. Morto o Ituano, pô. E aí Morto não tá. Ele tá na zona de rebaixamento, mas ele tá ali nas últimas. é o melhor ataque e a pior defesa do campeonato. O Santos, o melhor ataque e o Ituano a pior defesa. Assim, a tendência é 62 pontos daqui a 2 rodadas, na verdade. A gente tá falando de 1 em 2, mas a tendência é ficar faltando 1 ponto em 12 para disputar. Então, preocupação pelo acesso mínima, né? Se corresponder, né? Só não vem correspondendo. Não à toa a gente viu aqui acima de 90% em vários sites, né? Isso. Teria que ser realmente desandar de vez, assim. Agora, Fred, voltando à questão do título, eu vejo perigo se reacordar o Novo Horizontino aí com essa tabelinha, viu? Mas vamos um por um. O Sport. Vocês enxergam o risco desses 7 pontos que precisa? E como seria esse risco? Não ganhando os 2 Do jogos de Guarani. obrigação em casa antes do Santos. Guarani e Chapecoense atrapalhar aí pode complicar. Isso. Tem 2 jogos bem ganháveis dentro de casa e dos 3 fora precisa de 1 ponto. E então o empate quinta já acende o alerta. Sim. Acende. Pela Porque vai ter que ganhar sequência um de jogo fora. que Pela ganhar um sequência jogo de fora. Isso o que para não me precisar do Santos é na onde última rodada. mora toda a minha preocupação. Por que eu não consigo ser da linha de falar em título ou de pensar numa vitória do Ceará na terça-feira? Porque a ordem dos fatores, eu não sei se o Sport vai vencer o Guarani. E eu tenho um temor muito grande que, ao perder ou ao empatar com o Guarani, o Sport passa a depender de coisas fora de casa. E fora de casa é sempre, por mais que o Sport seja o melhor visitante do campeonato, você sempre está mais assustado.
Mas aí vai estar mais assustado. Não perdeu dentro de casa, pode se recuperar fora, assim. Pode, mas eu só tô dizendo a minha visão, né? Sim, eu acho que é um temor justo, até pelos desfalques que o Sport vai ter, mas ao mesmo tempo, apesar dos desfalques, existe assim uma capacidade. Existe uma E uma capacidade obrigação de vencer. existe A capacidade obrigação, com a obrigação de vencer. Exatamente, existe uma obrigação de vencer. Mas eu enxergo esse mesmo ponto de sexto sério. Eu acho que se o Sport não vence o Guarani, já se coloca Aí uma teria que arrumar interrogação uma dos 7 vitória pontos. no giro fora de casa. Para não chegar na tua rodada precisando vencer o Santos, né? É porque pode. E eu tô pegando aqui o cenário mais de pressão para o jogo do Guarani, né? Se o Novo Horizontino ganha do Avaí, se o Mirassol ganha do CRB, Ceará ganha do Santos, aí, enfim, Isso. inflaciona, sobe. Não precisa ser todo mundo, não, mas uns 3 aí, sabe? Ganham, e aí o quinto colocado já se aproxima mais. Pode ficar a 2 pontos, a 3 pontos. E aqui E o Michel aí- Xavier falou aqui, meu. A gente tá falando. O temor é válido, mas o desespero absoluto é do Guarani no jogo. Não, sim. Demais. Demais. Mas trabalha com empate. Trabalha com exato. empate, mas trabalha dentro de uma lógica de desespero. Mas trabalha. O Sport não trabalha com empate de jeito nenhum nesse jogo. Não pode. Não pode. Não, eu acho que o Guarani trabalha com desespero querendo empate. Ele não trabalha com empate. Ele trabalha dentro do desespero querendo empate. É porque assim. Aí vai empate depender, Cássio, também da rodada, né? Do que vem antes, já que fecha a rodada, né? Não, mas Já ter começou confronto- boa vai ter pra confronto- ele. mas vai ter confrontos diretos. 2 confrontos Vai. diretos, inclusive. Vai ter Botafogo e Ituano e Ponte Preta e Brusque. Então, assim, no mínimo 2. Ele torce pelo empate nos 2 jogos, naturalmente. Mas 2 aí ficam. Então, assim. E depois o Guarani volta para jogar em casa, né? Assim, o empate certamente serviria para o Guarani, mas não dá para ignorar que, embora o Guarani venha com 2 vitórias, que o Guarani tem um nível de pressão por essa partida muito maior do que o Sport, pô. É o time que está quase caindo, de repente ganha um jogo, parece que não caiu. Aí será que agora vai ou não vai cair? É o dia de se recuperar, assim. É uma montanha russa. Acho que 2 vitórias consecutivas, né, o Guarani? Ou Isso, ganhou do CRB e ganhou da Ponte Preta. não? É. Mas Eu acho que, por exemplo, que o Guarani é que a gente fala muito aquela questão do time, de priorizar, você tem jogadores suspensos e tal. Pois eu acho, Cássio, O Guarani era Sport muito mais melhor pressionado que o Guarani desse Tem um jogo. time mais forte contra o Novo Horizontino, no Brinco de Ouro, que é o outro jogo. Isso eu concordo. Mas eu discordo de você. Eu acho que o Sport é o time mais pressionado quinta-feira. Não, porra. Aí depende do prisma que você quiser. O campeonato assim como diz isso, você falou que o Santos vai mais pressionado que o Ceará, eu acho que o Sport vai mais pressionado que o Guarani. O Guarani não conta com 3 pontos contra o Sport para te salvar. não conta, mas a gente acabou de falar do empate. Mas assim, mas o Guarani, ele não tá na condição do Ceará, tipo, de o Ceará perder, ainda continua tendo chance. O Guarani, o Guarani é o lanterna do campeonato, pô. O Ceará é o quinto. Tipo, o Ceará tem que passar 1, o Guarani tem que passar 4. A situação não é igual. Sim. O Guarani não é o 17º, o Guarani é o 20º. Então, assim, tem que passar muita gente. Não é a mesma situação do Ceará. Não vejo paralelo aí, não. Agora sim, é porque esse jogo é o único jogo que a gente só vai ter noção na quinta. Porque espera tudo, né? Porque espera tudo, né? E é por isso que amanhã a gente vai fazer o raio-x, tá? A gente vai ter um mini raio-x amanhã porque a interferência ela é total. E se a gente fizer o Agamenon na quarta, a gente atualiza com jogos de quarta também. A gente faz um intervalo de futebol ali no meio para atualizar para essa sequência de reta final da Série B a gente ir acompanhando.